chama de literatura gamer, ele é uma parte do que a gente chama dessas narrativas transmídia, né? Então, cada videogame faz um universo de narrativo, e os livros eles vêm no sentido de explorar essa narrativa, né? Ajudar a explorar esse universo. Aqui no Brasil tem mais de 50 publicações. A gente vai chamar de literatura gamer os livros que eles vêm, que originalmente eles foram lançados como jogos, né? Aqui no Brasil a gente tem, esses são os 3 maiores, né? O Assassin's Creed, o Resident Evil e o StarCraft. Aqui é sucesso de venda. Elas são publicadas por editoras que têm interesse em público jovem. A Galera Record e a Leia são os que mais publicam esse tipo de literatura. Ele é classificado como literatura juvenil. E o que são essas publicações? Aí eles podem ser usadas de diversas maneiras dentro dessa narrativa multimídia que eu expliquei para vocês, né? Então, a gente tem publicações que reproduzem a história do jogo, então, a mesma história do jogo, só que eu faço num suporte impresso. Pode ser apresentação de prólogo ou de sequência, exploração de temas por meio dos outros personagens. Então, eu pego um personagem secundário ou a visão de outros personagens, né? Ponte entre a expansão. Expansão de um jogo é quando você faz, depois você lança mais uma parte, e aí o jogador tem que entender por que aquilo foi lançado. Então, você conta a história no livro, né? Origem da história, ou de personagens específicos, ou histórias paralelas de outros personagens. Aqui tem uma questão interessante, aqui, quem são os autores, né, da literatura gamer? Aqui a gente tem uma dificuldade de estabelecer direito ao autor do livro, porque a gente tem de tudo. A gente tem livros que foram escritos pelos designers de games, a gente tem livros que são encomendados pelos designers. Então, assim, a autoria de quem? Porque a autoria do videogame, a autoria em geral, ela é uma autoria coletiva, né? E aqui nos livros também, muitas vezes, o fio da narrativa ela já está mais ou menos pré-montada pelo desenvolvedor, né? Aqui algumas características, né? Então, muitos deles não têm ilustração, se bem que muitos deles vêm com a capa do game, né? A capa do livro é a capa do game, né? Em geral, são narrativas longas, séries grandes. E aqui tem umas características que eu acho bem interessantes, é que os capítulos são curtos e os capítulos são numerosos, porque, nesse tipo de literatura, você quer reproduzir o ritmo do game no livro. E, no game, as coisas têm um ritmo muito rápido, e, aqui, na narrativa, você quer reproduzir isso, né? Em geral, pelo olhar da personagem principal do jogo, né, se for uma reprodução, ou pelo olhar desse personagem que você quer dar ali seria um personagem secundário, né? Você quer contar a história pelo olhar dele. A Nagata, que é a autora desse estudo que estou falando para vocês, ela vai falar que a maioria tem narrador onisciente seletivo, né? O modelo do herói do Vogler, acho que a maioria de vocês conhecem, que é aquele modelo do mito do herói tradicional, e vai ser bastante usado para preencher lacunas da história entre os jogos, né?